Meus irmãos e irmãs, a humanidade tem vivido, ao longo de sua história, marcada por guerras, conflitos e rumores de guerras. Olhamos para os acontecimentos que cercam nossas vidas, para as notícias sobre conflitos em diversas partes do mundo, e a sensação de insegurança e incerteza nos invade. E então, nos perguntamos, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Qual é a visão divina para um mundo que parece estar cada vez mais à beira do caos? O canal Simplesmente Servos traz uma reflexão, à sombra da Bíblia, a respeito das guerras e rumores de guerra que o livro sagrado aborda. A Bíblia, a palavra de Deus, não apenas aborda essas questões, mas também nos oferece ensinamentos poderosos sobre o significado das guerras e o que devemos fazer diante dos rumores de guerra. Desde os tempos mais antigos, a guerra tem sido uma constante, e Deus, em sua sabedoria, nos deixou princípios, advertências e promessas que podem nos guiar em meio a tempos de conflito. Hoje, vamos explorar as passagens bíblicas que falam sobre guerras e rumores de guerras, e refletir sobre como essas palavras se aplicam em nosso contexto atual. Que essa reflexão nos leve a uma compreensão mais profunda sobre os tempos que estamos vivendo e nos oriente para um posicionamento em fé, esperança e confiança no Senhor. Abrimos a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, onde Jesus, diante de seus discípulos, fala sobre os sinais dos últimos tempos. Ele nos diz, de forma clara e direta, no futuro, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos perturbeis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus capítulo 24 do verso 5 ao verso 6. Jesus já nos advertia que ouviríamos rumores de guerras e conflitos. Não apenas como eventos isolados, mas como uma característica de uma era em que a humanidade viveria em constante incerteza. A guerra, ele nos diz, será uma constante. E mais ainda, as guerras e os rumores de guerra serão sinais que apontam para um tempo difícil, mas não o fim. Jesus estava preparando os seus discípulos para um período de grande aflição. Ele nos adverte para que não nos deixemos dominar pelo medo, mas para que confiemos em Deus em meio a todas as crises. Quando ouvimos sobre guerras, não devemos entrar em pânico, mas lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Essa palavra de Jesus é para nós também. Quando vemos os noticiários falando sobre novos conflitos, crises políticas e guerras iminentes, precisamos recordar as palavras de Jesus. Não devemos nos perturbar, porque estas coisas são parte de um processo maior, o qual Deus já conhecia desde o princípio. Além das guerras físicas que acontecem entre nações, a Bíblia também nos ensina sobre a guerra espiritual. Em Efésios capítulo 6 verso 12, o apóstolo Paulo nos lembra, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Aqui, vemos que a Bíblia nos alerta para a guerra que se trava nos reinos invisíveis. As forças espirituais do mal estão ativamente influenciando e desestabilizando o mundo físico, o que em última instância, pode gerar conflitos, divisões e violência. Quando ouvimos sobre guerras, temos também que reconhecer que estamos em uma luta que vai além do que vemos com os olhos humanos. A guerra espiritual é uma realidade. O que vemos em nossa sociedade, como a injustiça, a violência, o ódio e o desespero, são reflexos dessa batalha invisível entre o bem e o mal. E é por isso que Jesus nos ensina a vigilância e a oração. Ele nos chama a estarmos preparados, não apenas para lidar com os conflitos externos, mas para sermos fortalecidos espiritualmente, para resistirmos às forças que querem desestabilizar a paz interior que ele oferece. Em Mateus 24 versículo 7, Jesus também fala sobre as guerras entre nações e reinos. Ele diz, haverá guerras e rumores de guerras, e uma nação se levantará contra outra, e um reino contra outro. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. E assim, ele não nos engana, não promete que viveremos em um mundo sem conflitos. Pelo contrário, ele nos adverte que antes da sua volta, as nações se levantarão contra nações, e veremos terríveis sinais de que o fim está próximo. Mas ao mesmo tempo, Jesus nos instrui a não nos desesperarmos. Ele nos diz que essas coisas não devem nos abalar, pois elas são sinais do que virá, e no fim, o reino de Deus prevalecerá. Em tempos de guerra, quando o caos parece dominar o mundo, qual deve ser o papel da igreja? Em meio a guerras e rumores de guerras, o que devemos fazer? A Bíblia nos ensina que apesar de estarmos no meio de um mundo em conflito, não devemos reagir com ódio ou violência, mas com amor e compaixão. Em Mateus capítulo 5 verso 9, Jesus declara, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A nossa resposta a um mundo em guerra deve ser a busca pela paz, pela reconciliação e pela justiça. A igreja não pode se render ao espírito de guerra e violência que permeia o mundo, mas deve ser um reflexo do reino de Deus, promovendo a paz onde houver conflito.
Em Romanos capítulo 12 do verso 17 ao verso 21, Paulo nos orienta: nunca paguem a ninguém mal por mal. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Em tempos de guerra, nossa missão é ser um farol de paz, levando a mensagem de Cristo aos corações aflitos e desorientados. A guerra física não pode ser enfrentada apenas com armas materiais. Ela deve ser vencida também através da oração, da solidariedade e do amor ao próximo. A Igreja é chamada a ser um ponto de esperança, a levar a mensagem do Evangelho a todos os povos, a fim de que no meio das guerras e do sofrimento, as pessoas encontrem a verdadeira paz que vem de Deus. No final de tudo, a Bíblia nos dá uma grande promessa. Em Apocalipse capítulo 21 verso 4, a palavra de Deus nos diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apesar de viver em um mundo marcado pela guerra e pelos rumores de guerra, temos a esperança de que um dia Deus restabelecerá a paz verdadeira. O fim das guerras virá quando Cristo voltar para restaurar todas as coisas. A Bíblia não promete que viveremos em um mundo sem conflitos enquanto aguardamos sua volta, mas nos assegura que no fim, Ele trará um reino de paz. Em Mateus capítulo 24 do verso 30 ao verso 31, Jesus fala do seu retorno, quando Ele virá com grande poder e glória, recolhendo os seus eleitos. Esse será o fim das guerras, o fim do sofrimento e da dor, e a inauguração do reino de Deus em sua perfeição. Portanto, como devemos reagir diante das guerras e rumores de guerra? A Bíblia nos ensina que devemos, em primeiro lugar, confiar em Deus, porque Ele tem o controle soberano sobre todas as coisas. Devemos viver em paz, buscar ser pacificadores e levar a mensagem do Evangelho a um mundo aflito. Em tempos de incerteza, o nosso chamado é a oração, a vigília e o compromisso com a paz. Que possamos lembrar das palavras de Jesus: vede que não vos perturbeis. Embora o mundo esteja em guerra, nossa esperança está firmada na promessa de Cristo, que virá para estabelecer seu reino eterno, onde a paz será perfeita e a guerra será erradicada para sempre. Se você gosta de conteúdos bíblicos, se inscreva, curta e compartilhe. Nos ajude a alcançar mais vidas. Que Deus te abençoe. Quer aprender a criar canais evangélicos como esse? Tanto no YouTube, quanto no TikTok, Quai, Instagram e Facebook? Deixe um eu quero nos comentários que estaremos abrindo um grupo para ensinar como você pode ter um canal monetizado no segmento evangélico e abençoar vidas ao mesmo tempo.